estamos fazendo aí um estudo sobre o livro de Romanos, e eu vi um post essa semana, né? Semana foi ontem, o pastor Flávio postou, de um pastor até que deu aula para ela lá no Carisma, ele falando, né, os 10 motivos para que eu não faça parte de uma igreja reformada, né? E um dos motivos é porque na igreja reformada a pregação é expositiva. O que é expositivo? Pega o texto e vai versículo a versículo, porque você corre menos risco de falar uma heresia. Só que isso tem um problema: eu não preparo a pregação de acordo com a necessidade do público, eu sigo o que está ali. Então muitas vezes a pessoa fala assim, pastor, hoje a palavra foi toda para mim, mas não é culpa minha, é que estou seguindo aqui o texto de Romanos. Então é o que temos feito nas últimas 18 semanas, e pelo andar da carruagem vamos por algum tempo aí. Então abre aí Romanos capítulo 5, pelo menos agora está um pouco mais leve, né? Nós estamos falando das Romanos capítulo 5, Paulo está descrevendo as consequências da justificação pela fé. Eu já vi muita coisa errada sobre justificação. Eu já ouvi pessoa falando assim, Deus faz justiça a meu favor. Isso não é justiça de Deus, isso é justiçamento. Qual que é a diferença? É mais ou menos o seguinte: mata o outro para que eu seja bem sucedido. Isso não é justiça de Deus, isso aí é quase que uma mandinguinha gospel, né? Mas enfim, o que é a justiça de Deus? Ou o que é a justificação pela fé? A grosso modo, a justificação pela fé, ou essa palavra que o apóstolo Paulo usa muito no livro de Romanos, é tão somente a declaração de que alguém injusto se torna justo pela ação de um terceiro. Ou seja, pela ação de Cristo que era justo, eu que sou injusto me torno justo, mesmo sem ter feito nada para ser justo. Eu não fiz nada para ser justo, mas o fato dele ter feito me torna justo. E aí entra em ação uma doutrina linda da palavra de Deus chamada imputação. O que é isso? Deus imputa, coloca na minha conta a justiça dele e recolhe para a conta dele o meu pecado. Há uma troca. Na crucificação, Deus faz uma troca. Deus nos dá a justiça dele e leva de volta o nosso pecado. Por quê? Primeiro, porque o único justo é ele, não tem outro. Como o próprio apóstolo Paulo fala, não há justo nem sequer. Então o único justo é Cristo. Segundo, nós não podemos lidar com o pecado. Nós não temos condições, nós não temos matéria-prima para lidar com o pecado. Então o que Deus faz? Ele assume o que não conseguimos fazer e faz por nós. Então isso é a justiça de Deus. E Romanos 1, 2, 3, 4, ele vem falando sobre isso. Primeiro ele apresenta o problema, depois ele vem da justificação. No capítulo 4 ele dá o exemplo de dois homens que foram justificados pela fé, Abraão e Davi. E no capítulo 5, que é o que estamos estudando, ele vai falar, na prática, qual é a consequência dessa justificação? Para que eu uso isso de forma objetiva? Porque falar de imputação, pecado para lá, justificação para cá é subjetivo. Eu não vi isso. Então, de forma objetiva, como que essa justificação vai me impactar? E aí, Romanos capítulo 1, 5, versículo 1, fala assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos simples e gloriamos na esperança da glória de Deus. Então ele fala 3 resultados. Primeiro, ele fala sobre paz com Deus, e aí nos remete à reconciliação. Ele fala sobre a graça a qual estamos firmados, ou acesso à graça. Eu tenho acesso à graça pela justificação. E o terceiro, ele fala, gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, ele remete ao futuro. Então ele fala do passado, na reconciliação, ele fala do presente, no acesso, e ele fala do futuro, na glória que virá. Depois ele entra nos versículos 3 e 4, falando um texto muito conhecido, que é:
E não somente isso o quê? Não somente paz com Deus, acesso e glória futura. Mas tem mais, ele fala. Ainda falando da consequência da justificação. Não somente isso, mas também nos gloriamos o quê? Das próprias tribulações. E aqui é importante entender o termo tribulação. Tribulação não está relacionado a lutas causadas por nós mesmos. Por exemplo, alguém que gasta mais do que ganha, ele entra em tribulação? Alguém que gasta mais do que ganha, entra em tribulação? Entra. Essa tribulação é o que Paulo está falando aqui? Não. Porque a palavra que Paulo está usando aqui é como se fosse provação, como se fossem pressões externas ao cristianismo. Então o que Paulo está dizendo? Bom, a pessoa que gasta mais do que ganha, ela vai entrar em tribulação. E porque entrou em tribulação, ela vai quebrar um princípio. Qual que é o princípio? Pegar dinheiro emprestado a juros. E ela vai só piorar a situação dela. Então o que Paulo está falando é: não cometa um erro para corrigir outro. Então se você ficar firme com seus princípios, é o que ele está falando, o que vai acontecer? A tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Mas primeiro você tem que manter firme os princípios. Não abra mão dos princípios. Está com problema no casamento? Não vai para o adultério, não vai para o divórcio. Está com problema no ministério na igreja? Em ministério de igreja quase não tem problema, gente. O ministério da igreja é o lugar onde... O que vocês estão olhando na missão? Nos deleitamos, né? Onde nosso prazer, né? Como diz aquela música antiga, meu prazer está nos atos do Senhor, né? O ministério quase não tem problema. Então, o que a gente acontece? Quando tem luta no ministério, normalmente a gente tem algumas reações. Primeira reação, são bem evangélicas isso, essas reações, bem cristãs. Primeiro, sai falando mal. Essa é a primeira reação normal do crente. Aí como obviamente não resolve, né? E eu acho legal que fala mal não para quem pode resolver. É sempre para quem não vai resolver, espalha, né? Vírus. E glória a Deus, aqui nós não temos esse problema, aleluia. Mas então, a reação evangélica, fala mal. Sai falando, esbravejando, reclamando. Outra reação, vai tirar satisfação com o irmão. Mas para o quê? Para resolver? Não, para brigar. Aí como nada disso deu certo, é óbvio, né? Porque não perseverou. O que ele vai fazer? A terceira. É o melhor. Não, ele não sai da igreja. Primeiro ele faz uma coisa, ele sai do ministério. Lá do ministério. Isso é fantástico. Para mim é o auge do cristianismo. E o quarto, depois de tudo isso, que ele não vai resolver. Ele sai da igreja, porque aí não, Deus deu a direção agora para outro. Vai minando. Mas enfim, não é o assunto do dia, né? Aleluia. Amém, né, Alisson? Depois de tudo isso aí, irmãos, nós entramos na parte final desse texto de Paulo, que é do versículo 5 até o versículo 11. É um texto mais longo, e vamos ler, se você estiver aberto aí com a sua Bíblia, em Romanos 5, a partir do verso 5, diz assim: ora, a esperança não confunde, pois o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por alguém bom, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, esse texto de Paulo
ele mostra algo que a gente vê na Bíblia inteira. E é a base da nossa segurança cristã. Toda a nossa segurança cristã, tudo que, como nós falamos de segurança cristã, de salvação pela fé, da crucificação de Cristo, né? Por exemplo, alguém que viu Cristo ser crucificado? Não. Então você, quando lê isso, você tem dois lados. Primeiro lado, subjetivo. Então quando falamos assim, Cristo morreu na cruz e levou todos os pecados, isso é subjetivo. Por quê? Porque ele morreu na cruz. Mas alguém foi lá e entregou para ele um pacote falando: aqui estão os pecados? Foi ou não? Não. Então é o que? Subjetivo. Então sempre quando você lê a Bíblia, você vai ver um lado subjetivo, você vai ter que crer pela fé, e um lado objetivo. Como você sabe que Cristo morreu na cruz? Bom, você tem primeiro a sua fé, a palavra de Deus que diz isso, mas você também tem um fator importante, a própria história. A própria história hoje comprova, arqueólogos, estudiosos, comprovam que foi crucificado um cara naquele tempo. Enfim. Então esse é o lado que? Objetivo. E nesse texto que acabamos de ler, nós temos os dois. Tanto o subjetivo quanto o objetivo. O primeiro que a gente vê aí no versículo 5 é o subjetivo. Olha o que está escrito, Romanos 5:5. Olha, eu nem passei aqui, né? Aí, Romanos 5:5. O que está escrito? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Isso é o que? Subjetivo. Por quê? Porque ninguém viu o Espírito Santo derramando amor dentro de você. Mas você, de forma experiencial, não sei se você tem essa palavra, experimental, porque você... Hã? Experiencial. É isso aí que ela falou. Esse negócio aí, você sabe que foi a experiência que você teve, você sabe que foi derramado, você não viu. Então Paulo primeiro fala assim: olha, de forma subjetiva, o amor de Deus é derramado no nosso coração. Vamos entender melhor isso? Porque quando falamos de Espírito Santo, tem muita confusão dentro da igreja. O que eu quero que você entenda é o seguinte: todo cristão tem uma experiência interior do derramado amor de Deus. Se você passou pelo novo nascimento, Deus derramou amor dentro do seu coração. Aleluia. Isso é fato. O que acontece com isso, meus irmãos? O Espírito Santo, ele nos proporciona uma experiência profunda e refrescante com relação ao amor de Deus. Então quando você lê a palavra de Deus, ou quando você ora, você pode sentir o amor de Deus por você. Isso é o amor de Deus derramado no nosso coração. Aleluia. O Espírito Santo te dá essa experiência. O John Stott, no comentário dele sobre esse texto, ele usa o comentário de um outro teólogo, que é um teólogo que eu gosto também, que é o Martin Lloyd Jones. Olha o que o Martin Lloyd Jones fala sobre esse texto. Esse derramamento do amor de Deus no coração seria uma experiência subsequente à regeneração. Então presta atenção aqui. Se você já teve uma experiência de novo nascimento, o que ele está dizendo é o seguinte: se você já teve uma experiência de novo nascimento, você pode ter uma experiência subsequente, que é o que? Você sentir esse amor de Deus derramado no seu coração. Amém. Martin Lloyd Jones fala isso. Concedida, deixa eu ler de novo que eu acabei de perder. Esse derramamento do amor de Deus do coração seria uma experiência subsequente à regeneração, concedida a todos, mas experimentado por alguns. Meu Deus. Concedida a todos, mas experimentado por alguns. Inclusive quando eu falei aqui, eu falei de propósito para ver a reação. Uns falaram assim, outros ficaram assim, tipo, isso nunca aconteceu comigo. E outros fizeram assim, tipo, já senti esse negócio aí, já senti algo parecido. Ele continua dizendo, né?
Não se pode, presta atenção, daqui é importante. Não se pode ser cristão sem o Espírito Santo. Amém? Amém. Não tem como. Pode-se, contudo, ser um cristão sem que o amor de Deus tenha sido derramado no coração. Vou dizer de novo. Não sou eu que estou dizendo isso. Sou eu. Dr. Martin Lloyd Jones disse, John Stott usou o que ele disse no comentário dele de Romanos. Então eu estou usando dois bons teólogos aqui. Ele disse o seguinte: olha, existe uma experiência subsequente à regeneração, que é o derramado do amor de Deus, mas nem todos vão experimentar ela. E aí ele diz mais: não se pode ser cristão sem o Espírito Santo. Beleza, fato é. Mas ele diz o seguinte: muitos serão cristãos, vão experimentar a regeneração, mas nunca vão experimentar esse amor. E aí tem vários motivos para isso. Bom, mas ele não acabou ainda não, a pancada continua. Nem todos os cristãos passarão por essa experiência, mas ela é aberta para todos, e todos deveriam tê-la. Quem disse isso foi um teólogo reformado, que não acredita no batismo no Espírito Santo. É a mesma coisa. Nós que eu gosto também de me intitular pentecostal, falamos isso é batismo no Espírito Santo. Mas, pastor, eu não acredito nesse trem do batismo no Espírito Santo. Então tá, então busca derramar com o amor de Deus. Na hora que você assustar, você está no Xarabacovas. Então, irmãos, primeira prova que Paulo dá é subjetiva. Fala, Deus vai derramar amor no coração. Aí alguém pode fazer igual muitos de vocês fizeram. Não, como é que é isso? Bom, ele vai dar uma prova agora objetiva. Ele fala, então peraí, deixa eu provar de forma objetiva. Versículos 5 e 6. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se animou a morrer, mas Deus prova. Presta atenção. No 5 ele fala o seguinte: o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo. No 5. Aí ele fala, então peraí, eu vou provar que Deus derramou amor no seu coração. Como? Da crucificação. Primeiro ele vai subjetivo, aí você pode questionar. Aí ele fala, então eu vou de forma objetiva. Bom, irmãos, o primeiro, subjetivo, depende do que você vai sentir. Pode ter uma vida cristã e nunca sentir o amor de Deus. Mas o segundo, não importa o que você sente. O que ele está dizendo é o seguinte: não importa o que você sente. E quando Paulo defende esse argumento, ele espera que nós tenhamos de forma clara na mente duas coisas. Quando Paulo defende isso, ele espera que na nossa mente duas coisas estejam muito claras. Primeiro, seria preciso uma pessoa muito amorosa para morrer a fim de salvar os outros. Vocês concordam ou não? Sim. E aí ele fala, é raríssimo alguém morrer no lugar de um justo. Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém chegar para assassinar o outro e o cara fala, não mata ele não, ele é justo, mata eu. Não, ele corre nesse ponto e fala assim, pode matar aí. Ah, mas o cara é bom, é problema dele. Então o que ele está dizendo é o seguinte: irmãos, morrer no lugar do injusto é impossível. Então isso é prova cabal de que Deus te ama. Ele morreu por você que era injusto. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: mesmo que você se considere justo, mesmo que você está aí sentado agora e fala assim, eu sou bom pra caramba, cara, não traia minha mulher, não atrasa minhas dívidas, não atrasa minhas contas, pago todas em dia, dou oferta, ajudo todo mundo, sou um filantropo. O que mais? Faça obra na igreja, pastor. Nem tem ninguém que trabalha mais nesse lugar do que eu. Você pode falar, eu sou muito bom. Nesse sendo muito bom, eu duvido que alguém morreria no teu lugar. Mas ele morreu.
Agora, se você é como eu, que fala assim, cara, como eu sou zoado, como que pode ele ter morrido por mim? Então a prova é que ele fala o seguinte: você já analisou? Tá, vou parafraseando Paulo. Que ele está querendo dizer o seguinte: você já pensou tanto que você é ruim e ele ainda morreu por você? Isso é prova de que ele te ama. Então, eu não sinto o amor de Deus. Não importa você sentir, ele morreu porque ele te ama, senão ele não morreria. Pastor, eu nunca senti aquele arrepio, gosto. Não importa, ele morreu por você, é o que Paulo está dizendo. Primeiro ele foi no subjetivo, falou: o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo. Muitos fizeram assim: você sentiu, beleza. E quem fez assim: eu não senti nada. Ele está falando: não importa, a cruz mostra que não importa, a prova é que ele morreu por você. Aleluia. O segundo argumento que Paulo fala é o seguinte: esse gesto é tão sublime porque foi uma escolha dele. Então a primeira coisa que ele tem em mente é o seguinte: ele morreu por nós. Segundo, ele escolheu morrer. Então você percebe? Porque uma coisa é alguém falar assim: você vai ter que morrer no lugar do outro. Não, mas eu não quero. Não, mas não tem jeito, você vai ter que morrer no lugar do outro. Então eu vou lá, deixa eu ir. Outra coisa é o seguinte: quem morreria por ele? Não, deixa eu morro por ele. Eis-me aqui, envia-me a mim. Já viu Isaías? Nós usamos para nós, né? Não tem nada a ver com nós. Desculpa, era ele, a conversa dele. Meu Deus! Ele olhou e falou: tem alguém que eu possa enviar? Não tem ninguém, porque todos são pecadores. Não, então envia-me a mim. Ai, meu Deus! Então, o que Paulo está falando é isso. Primeiro, a prova é o seguinte: ninguém morre por um justo. Segundo, ele não só morreu, ele escolheu morrer. Então você quer prova de amor maior do que essa? Então o dia que você questionar o amor de Deus, você para e pensa um pouco. Fala: peraí, eu não posso duvidar do amor dele por mim. Primeiro, ele morreu por mim. Segundo, ele escolheu morrer por mim. Aleluia! Glória a Deus! Ai, obrigada, Jesus, eu te amo. Irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte: sem sombra de dúvida, Deus nos ama. Mesmo que os nossos sentimentos ou a aparência das circunstâncias nos levem a duvidar disso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: mesmo quando tudo estiver difícil, vai estar. Porque ele estava falando qual era o contexto da palavra. Ele estava falando de tribulação. Vocês lembram? Ele falou tribulação, perseverança. E aí depois ele fala o seguinte: não se esqueça do amor de Deus. E você sabe disso, eu sei disso, que no momento da luta nós duvidamos do amor de Deus. É ou não é verdade? Eu estou ouvindo uma aula, não acabei de ouvir ainda não, mas estou impactado. Depois vocês podem ouvir. Agora eu não lembro, você lembra do título daquela aula? Como explicar a existência do mal em um mundo governado por um Deus bom? E aí o cara vai explicar o teorema de Epicuro, que é o seguinte: se Deus é bom, como ele concede o mal? Se ele concede o mal, é porque ele não é tão bom assim. Não, mas Deus é bom, a Bíblia não diz que ele é bom? Bom, então se ele é bom e o mal existe, é porque ele não tem poder de vencer o mal, então ele não é onipotente. Você entendeu? Esse nível aí. Não é onipotente, porque se o mal está lá, ele é bom, como que ele convive com o mal? Então, daí vai lá ouvir a aula que ele vai te responder isso. Eu também ainda estou ouvindo, não acabei de ouvir, mas o que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte: quando a gente está passando por luta, a gente questiona o amor de Deus. E esse texto de Romanos é para dizer o seguinte: olha, de forma objetiva e subjetiva, você não pode questionar o amor de Deus. Ai, meu Deus! Só para ajudar, Santo Agostinho, né? Santo Agostinho é um bom padroeiro, viu? Bom padroeiro. Melhor que Santo Antônio. Vou fazer a casamenteira. Pois é, por isso que é. Santo Antônio é meio fariseu, mas Santo Agostinho é um padroeirozinho até bom. Santo Agostinho é bom mesmo. Não é?
Aí viu? Tem mais um ali. Eu tô falando isso que o professor nessa aula fala sobre isso. Ele começa a aula falando, o meu padroeiro, Santo Agostinho, né? Brincando, obviamente, mas Agostinho ele responde isso, porque ele foi questionado. Como pode o amor de Deus em um mundo mal, onde o mal existe? E aí ele faz uma figura lá que é muito legal, eu vou usar, né? E eu me lembrei também, ele fala da filha dele, eu lembrei do Davi. Teve uma vez que o Davi comeu alguma coisa, e criança come qualquer coisa, né? Sabe? Não dá nem pra você saber o que comeu, porque pode ter comido barro, sei lá, minhoca, de quando é criança. Não sei se vocês já brincaram de cozinhar, né? Cozinhar, matava o pombo, né? Não é? Pintinho? Já fiz. E nem limpava quem tem direito, não sabia se tinha salmonela, e ninguém morria, né? E é só tirava as penas e olha lá, né? Às vezes tirava as penas daquele jeito, né? Você comia. Quem nunca fez isso? Mas é cara de São Paulo. Chega em São Paulo, lá não tem pombo. Só assim, pombo, não, aqui não tem, eles morrem tudo poluição. É rato, tem bastante, né? É nem rato, é igual um cachorro, né? As coisas. Mas enfim, eu tava vindo comer alguma coisa que fez mal. Ele ficou, deu alergia, pulou todo e tal, aquela coisa. A gente foi pro hospital. E aí quando chegou lá no hospital Anchieta, ali no bairro do São Francisco, o cara tinha que colocar agulha para poder soro, né? Fazer um acesso para poder ele tomar o soro. E ele não deixava. Porque aquele tamanho de agulha desse tamanho, a criança, porque olhou aquela agulha e falou, você não vai ficar. E ele esperneava e tal. E aí veio uma enfermeira de uns 2 metros de altura, assim, maior que o Diego, tamanho de enfermeira assim. E ela, peraí, vamos dar um jeito. Agarrou o cabrito, o outro falou, e ele, pai! E ele ficava me olhando assim, tipo, pai, me ajuda. Só que o que aconteceu? Quem que eu fui ajudar? A enfermeira. Eu queria que acabasse logo. E eu tô lembrando porque o pastor dessa aula, ele fala sobre isso. Porque é mais ou menos essa ideia. O que era mal para ele ali, aquela agulha e tal, na verdade seria bom. Mas ele estava enxergando como algo mal. Então, meus irmãos amados, esse texto, nós estávamos até falando sobre identidade agora de manhã. Nós como cristãos, nós temos um problema com relação à identidade. Mas não é só uma identidade boa, não. Porque eu vejo muito crente falando, não, porque eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus. Mas esse não é só a sua identidade. Sua identidade não é só isso. É fato que sua identidade é ser filho de Deus, amado, adotado por Deus. Deus te escolheu, Deus te amou. Mas tem outras coisas que definem a sua identidade. É bom você saber. E esse texto, ele vai retratar através de quatro qualificações, 4 epitetos, 4 declarações da nossa identidade, que é muito dolorosa. Quer ver? Eu até marquei lá. Ele fala assim: Cristo morreu e escolheu morrer por nós quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Éramos fracos, ímpios, está no 6. No 8 está ainda pecadores. E no 10 está inimigos. Então, esse é um retrato muito duro da nossa identidade. É horroroso, mas é fato. É fato de que éramos fracos. É fato que éramos ímpios, pecadores e inimigos. Isso faz parte da nossa identidade. Nós temos que saber quem éramos para saber quem nos tornamos. Quem nos tornamos. E aí o que Paulo está dizendo é o seguinte: apesar de você ser tudo isso, foi por esse cara que o Filho de Deus morreu. Então, quando você questionar o amor de Deus, pense sobre isso. Agora, aí Paulo vem e dá um fechamento nessa história toda. O versículo 11, ele encerra esse pedaço com um texto maravilhoso. Ele fala assim, ó: e não apenas isso, ou seja, não apenas tudo que ele falou para cima. O que ele falou para cima? Primeiro, nós temos paz com Deus. Segundo, nós temos acesso à graça. Terceiro, nós temos a esperança da glória futura.
depois ele fala, ó, quando você enfrentar a tribulação, e você vai enfrentar, persevera, porque a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Aí ele fala, quando você estiver passando lá pela tribulação, lembre-se do amor de Deus. E esse amor ele mostra de duas formas, de forma subjetiva, com o Espírito Santo derramando, ou de forma objetiva, quando você olha para a cruz, você vê o amor de Deus. Aí ele encerra, e não apenas isso, não acaba a bênção de Deus. Ele fala, eu vou lembrar mais uma coisa, ele fala ali, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, e eu vou até usar também uma versão, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que fala assim, e não somente isso, mas também nos alegramos. Então ele fala assim, depois de tudo isso, nós ainda podemos nos alegrar em Deus por causa de Jesus. Note, ele não fala, e nos alegramos porque não enfrentamos tribulação. Pelo contrário, ele fala lá em cima que vai ter tribulação. Mas ele fala assim, se alegre em Deus por causa de Jesus, porque ele entregou Jesus. É o que ele está dizendo. Irmãos, nós precisamos entender que nós temos a alegria da justificação. Na verdade, a alegria é a marca de alguém que entende a justificação. Então deixa eu dizer para você, de forma muito clara, sem querer te julgar, se você não consegue se alegrar com a palavra de Deus e com as coisas de Deus, você ainda tem problema com a justificação. Você precisa entender melhor essa questão da justificação. Porque se você entender, o mundo pode desmoronar ao teu lado. Eu falei isso agora, há uns dias atrás, citando algum teólogo, dizendo o seguinte, por que o mundo não me impacta? Porque ele não pode me dar nada, ele não pode tirar nada de mim. Então se é Bolsonaro, se é Lula, se é Álvaro Dias, é engraçado, só fazer um parênteses aqui, amigo. É engraçado que agora todo mundo quer saber da velha política. Não, porque nós queremos acabar com a velha política. São os mesmos raposas, estão lá roubando. Os mesmos galos, né, para ser bem atleticano aí. Os mesmos galos que estão roubando lá a vida toda. Brincadeiras à parte, eu não quero saber se é Bolsonaro. Então pastor, o senhor não vai votar certo? Vou sentar, vou estudar todos eles, vou ter uma autocrítica boa daquilo que eu quero com o país. Eu até recebi um vídeo, acho que eu te mandei, né? Do cara falando assim, como pode alguém querer ir para os Estados Unidos? Lá não tem carteira assinada, não tem 13º, não tem licença maternidade remunerada, e o povo quer invadir lá, que seja ilegal para viver lá. Como pode alguém dizer que quer viver lá? Mas enfim, eu estou falando tudo isso que a gente está chegando na eleição. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, para mim, não importa. Porque eles não podem tirar nada do que é meu, porque o que é meu não é meu, é Ele que me deu, Deus que me deu. Então o mundo não me tira nada, e o mundo não me dá nada. Eu não espero nada desse sistema. Nada. Então a pessoa que ela não consegue se alegrar, ela não entendeu a justificação ainda. Vou explicar isso, eu já estou terminando, tá? Meu Deus. Por que, irmãos? Porque a alegria para uma pessoa justificada não depende das circunstâncias e nem do seu desempenho. A minha alegria ela não pode depender do meu desempenho. Sabe por quê? Porque o meu desempenho em algum momento vai ficar aquém. Se a minha alegria depender da minha santidade ou da minha santificação, vai falhar. Hoje temos ceia. Temos ceia. E o princípio da ceia é examine-se o homem a si mesmo. Porque tem pessoas que comem condenação. O que é comer condenação? Não se importam com a ceia. Um pedaço de pão e um pouquinho de suco de uva. Mas se você come com o coração de alguém justificado, você fala, peraí, cara, isso aqui não impacta, o meu desempenho não impacta nisso aqui. O fato de eu ser bom, ruim, ou mais ou menos, ou emocionalmente desequilibrado,
Ah, pastor, não tem isso na igreja, aleluia. Devedor, endividado. Ou sou bom, tem que ter. Nós estávamos falando sobre isso. A gente às vezes quer trazer para a igreja só caco. Não, tá ruim, vem para a igreja. Não, irmão, você tá bom, vem também. O cristianismo é para todo mundo. É o maior programa de justiça social que existe. Qualquer um, de qualquer raça, de qualquer sexo, até do sexo indefinido, pode vir. Ah, não define meu sexo, vem, querido. Não, a igreja é só para heterossexuais. Ha! Imagina. Agora também nós não vamos falar que Jesus é travesti, aí também é demais, né? É misericórdia mesmo, a turma está falando por aí. Acho engraçado, só falando, são parênteses aqui, vai dar tempo. É rápido. Engraçado que Jesus, ele é, ao mesmo tempo, objeto de exclusão. Ninguém quer, às vezes, se aliar a ele. E, ao mesmo tempo, ele é objeto de desejo. Todo mundo quer levar ele para o grupo. Os esquerdistas, não, Jesus era socialista. Os ultranacionalistas de direita, não, Jesus era a favor da pena de morte. Aí os travestis, não, ele era travesti. O outro, não, ele era negro, ou era branco, ou era não sei o que, europeu. Irmãos, pouco importa qual era o físico dele. Apesar de que a Bíblia deixa claro, obviamente. Mas o que você tem que entender é o seguinte: o que ele veio fazer aqui. E mais, quem ele era? Ele era o Filho de Deus. Ele era o Deus encarnado. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Deus que se esvaziou da sua glória, de todos os seus atributos divinos, para vir morrer por mim e por você. Bom, fecha esse parênteses. Nós temos a alegria do justificado, que não depende das circunstâncias nem do nosso desempenho. Quando falamos isso, irmãos, nós vamos ter em mente o seguinte: se você entregar o seu coração a qualquer coisa, pensa em alguma coisa que você pode entregar ao teu coração, e nisso você buscar felicidade. Se você entregar o seu coração a qualquer coisa e nisso buscar felicidade, o que vai acontecer? Você sabe. Hã? Alguém falou frustrado, bem baixinho, ficou com medo. Quem falou frustrado? A Ana. É isso mesmo. Por quê? Vamos pensar comigo. As meninas aí, né, normalmente, desculpa se eu estou sendo, como é que é as palavras? Machista. Sexista, machista, né? Misógino. Misógino, obrigado. Tá bom, viu? Tá bom. Desculpa se eu estiver sendo tudo isso aí. Mas as meninas sonham, né? Não, eu quero casar. Idealizam. Não entendi, amigo. Mas é isso mesmo. Somos criados para ser princesas. Que o príncipe do cavalo branco não existe. Exatamente. E como eu vou criar a filha para isso? Exatamente. Aí o que vai acontecer? Presta atenção. O que vai acontecer? Vai se decepcionar. O marido é a mesma coisa. Porque não é o caso nosso aqui. Eu conheço os homens aqui. Nós somos homens de acordo com a Bíblia. Normalmente um homem quer uma sucursal da mãe. Uma sucursal da mãe que faça sexo. Ó. Tem uma síndrome, né? Como é que é o nome do cara? Queria fazer sexo com a mãe? Não, Ed. É uma síndrome. Mas é a verdade, o cara às vezes quer uma sucursal da mãe. Ele quer um cara que faz, uma mulher que faz comida, né? Ainda tem que ficar bonita. Né? Então, aí a pessoa põe a felicidade nisso. E é engraçado, né? Eu até brinco, na igreja tem dois tipos de pessoa: o casado, que muitas vezes quer divorciar, e o solteiro que quer casar. E aí o pastor tem que ficar cuidando dos casados para não divorciar e cuidando do solteiro para se casar. Então o pastor tem que jogar para cá e não deixar voltar para lá. Segura aí, fica aí, não bata não. A Bíblia diz pra não voltar, senão é pecar, senão quer voltar para lá. Mas por quê? Porque a pessoa deposita a igreja, deposita as esperanças. Ah não, a que faz minha alegria é a igreja. Aí o dia que vai desapontar. Então, meus amados irmãos, cedo ou tarde, a dura
realidade bate. E a pessoa vai constatar que ela não é feliz. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção com muita calma, olhando para esse pastor que está fazendo hoje 41 anos, aleluia. E que em dezembro faz 10 anos de pastoreio. E que em janeiro 2019, 18 anos de convertido. A obra de Cristo não é te fazer feliz, é te salvar. Pastor, mas não dá para ser feliz junto? Dá, mas não é condicionado. Não era o que eu queria ouvir, pastor. Bom, há uns 3 quarteirões para cá tem uma boa igreja neopentecostal, mas vou te ensinar. Não, venha, para de sofrer. Mas talvez você vai se decepcionar, que você vai pôr seu coração nisso. Isso não é verdade. Isso é engano. Pastor, então aonde está a felicidade? Bom, e aí, só deixa eu fazer um outro parênteses aqui. Normalmente quando desaba, quando a gente coloca esperança em alguma coisa, e aquilo frustra e vai frustrar, qual que é a frase que nós falamos? Nunca mais eu entrego meu coração para isso. Eu nunca mais vou ficar dependendo do dinheiro. Nunca mais eu dependo dessa pessoa. Nunca mais eu dependo da igreja. Aí o que acontece com você? 2 coisas. Ou você vai se voltar para outra coisa e vai se decepcionar de novo. Exemplo. Não, pastor, agora eu virei, não quero mais saber de dinheiro. Agora eu não sou mais capitalista. Não quero saber mais de dinheiro, porque eu me decepcionei. Então agora eu vou enfiar a cara na igreja, no ministério. Vai se decepcionar. Vai se decepcionar. Então eu fico vendo muitas vezes, né, o jovem. Não, eu falo muito com ele, né? E não, eu vou ser médico, eu vou ser advogado. Se você colocar, eu vou ser pastor. Se você colocar a sua felicidade depender disso, e olha que eu não posso reclamar, porque eu sou muito feliz sendo pastor, mas é uma dádiva. Eu poderia ser triste também, não importa, porque a obra de Cristo não é me alegrar. Eu sou feliz, graças a Deus, glória a Deus, mas poderia ser o contrário. Então o que vai acontecer? Quando você se decepciona, você pode ou colocar o seu coração em outra coisa, ou por outro lado se fechar. Agora também eu não me interesso por mais nada. Aí você se torna um desinteressado, sem esperanças, que não consegue desfrutar de nada. Qual é o resultado disso? Vou enumerar algumas: depressão, desgosto, crítica. Só crítica é uma pessoa que tem problema com felicidade. Depositou felicidade em lugar. Rancor, perfeccionismo, mágoa, ciúme, aspereza, insegurança, falta de propósito. Isso é resultado de uma pessoa que foi decepcionada, a alegria dela estava naquilo, e ela tomou 2 atitudes. Ou ela depositou em outra coisa e foi decepcionada de novo, ou ela se fechou. Se você fizer uma dessas 2 coisas, o que vai gerar é isso aqui, e mais algumas coisas que não vale a pena a gente ficar falando aqui, que são relacionadas à alma. Então, meus irmãos, quando falamos isso é o retrato de muita gente no Evangelho. Talvez o seu próprio retrato, o meu próprio retrato. E eu estava preparando essa palavra. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Por quê, irmãos? Preste atenção. Sem o Evangelho, ou adoramos os prazeres do mundo. Pessoa que não tem Evangelho tem 2 características: ou adora os prazeres do mundo, ou se afasta de todos eles. Pastor, então o que é o Evangelho? Bom, no Evangelho,
seguinte: se você depositar a sua esperança em mim, você jamais será decepcionado. Aleluia. O Evangelho é: deposite a sua esperança em quem jamais te decepcionará. O Evangelho é: tire as suas esperanças, ou deixe de ser uma pessoa sem esperanças e deposite as suas esperanças em Deus. O cerne, a essência do Evangelho é isso. E por isso nós podemos nos alegrar, porque a nossa alegria é em conhecer Ele, é em ter paz e ter comunhão com Ele. E isso significa que mesmo eu perdendo todas as coisas que são valiosas para mim e são caras, mesmo você perdendo um ente querido, quem já perdeu alguém que amava muito? Aí você vai buscar esperanças no Espiritismo. Não, quero ouvir a voz do fulano que morreu de novo. Aí o que Deus fala: não faça isso. Deposite sua esperança em mim. Então, meus amados irmãos, com o Espírito Santo no nosso coração, é o que Paulo diz, nós podemos desfrutar de todo o bem desse mundo. Eu posso comer uma comida boa, eu posso fazer um regime, uma dieta, eu posso viajar ou não viajar, eu posso ter casa ou não casa, eu posso me casar ou não me casar, eu posso ter um bom casamento ou um casamento que precisa de muita melhora. Mas enfim, eu vou desfrutar o mundo, porque o mundo não me tira nada e não me dá nada. Eu já tenho Deus. Aleluia. Bom, conclusão. Deixa eu ver se eu anotei o que eu queria falar aqui. Tá anotado. À medida que conhecemos, conclusão, à medida que conhecemos em maior profundidade o que temos e quem somos e onde nos encontramos, pelo simples fato de sermos justificados pela fé, haveremos de descobrir que nos alegramos na esperança certeira de estar com Deus, não só no futuro. Ou seja, a conclusão é o seguinte: Deus está comigo no futuro e agora, do meu lado, dentro de mim, em todo o tempo, no dia mau, no dia bom, tendo, não tendo, eu sou justificado. Ele escolheu morrer por mim. Essa é a conclusão. Pastor, como que você aplica essa palavra? 3 aplicações rápidas. Primeiro, como que você aplica isso? Quando você descobre em si alguma nova e surpreendente falha de caráter, um medo ou uma falta de controle, essa descoberta não pode fazer você duvidar do amor de Deus. Então deixa eu explicar isso. Quando você se descobrir mentiroso, e esse é o problema de quando falamos de identidade na igreja, que é o que eu falei agora há pouco. Eu estou falando para ele que ele gosta do assunto, e ele tem uma pregação muito boa sobre isso. Quando falamos de identidade, a gente tem que saber exatamente quem éramos e quem nos tornamos em Cristo, porque senão a gente esquece que a gente era mentiroso, e quando aparece a mentira, a gente entra em crise, porque o nosso desempenho não é de acordo com a identidade que imaginamos ter. Então, a primeira aplicação é: quando vier a frustração, e ela vai vir, não duvide do amor de Deus. Na verdade, se você entender a justificação pela fé, quando você descobrir alguma falha no seu caráter, isso vai te aproximar mais de Deus, e vai fazer você querer se aproximar mais dele, para se tornar mais parecido com ele, e se distanciar mais de quem você é, ou de quem você era antes de Cristo. E quando eu falo isso, é lamentável como ainda nós nos relacionamos com Deus de acordo com o nosso desempenho, e como nós ainda gostamos de bater no peito e falar: eu sou bom. Segunda aplicação: quando a sua consciência o acusa, dizendo, por exemplo, assim: como Deus poderia amá-lo depois do que você fez? Quem já passou por essa experiência? Principalmente depois que peca. Você fala assim: como Deus poderia me amar? Deus não me ama. Então eu até parei de sentir
usar, dizendo como Deus poderia te amar dessa forma, não tente responder com base em seu desempenho, porque não vai dar certo. Em outras palavras, não apresente desculpas. Reconheça que mesmo que você não tivesse errado, Deus chamaria do mesmo jeito. Vou explicar isso. O amor de Deus não é por medida. Ele ama mais ou menos por causa do seu desempenho. Ele ama, ponto. O seu desempenho não vai fazer Ele te amar mais e nem menos. Então, não sirva a Deus para Ele te amar, porque isso não vai acontecer. Ele já te ama. Sirva porque Ele te amou. Venha à igreja porque Ele te ama. Fale a verdade porque Ele te ama. Estude a palavra, tenha uma vida de oração porque Ele te ama e não para Ele te amar, porque isso não vai acontecer. E aí, quando você tem a clara, irmãos, isso é muito sério. Eu vou dar para vocês uma experiência minha. Eu estava falando isso com a pastora Flávia, foi segunda ou terça, não sei, a gente estava conversando. Eu falei, amor, esses dias eu estou orando, mas eu não estou sentindo a conexão, né? Aí ela falou comigo, o que vocês acham que o pastor né? Está sempre no Xarabacovo. Não, irmão, a gente passa por Cristo também. Eu falei, amor, eu não estou sentindo. E eu prego isso todo domingo. Ela falou, ora em línguas um pouco. E eu realmente comecei a orar em línguas. E aí veio algo na minha consciência, no meu espírito, dizendo para mim o seguinte: passagem de nível. Ou seja, o que era factível e tangível num ponto não é mais no outro. E aí eu me deparo com essa palavra. Aí eu falo, não importa se eu vou sentir Ele quando eu orar ou não. Eu não posso morrer quando o meu caráter mostrar que eu sou falho. Eu tenho que continuar sabendo que Ele me ama. E a terceira aplicação para nós orarmos, e essa é ótima, porque foi outra crise, né? Eu ouvi, assim, de vez em quando reverbera algumas notícias. Fulano falou mal do senhor, pastor. E por mais que a gente já seja mais treinado nessa história, dói. Porque normalmente é injusto. Que hora você vê, irmãos? Pensa, vamos fazer uma autodefesa minha. Vou me autodefender aqui. Bobagem, né? Gastar tempo da igreja por isso. Mas você acha que eu vou sair de casa, largar minha esposa, meu domingo de descanso, para vir fazer mal para alguém? Você acha que você saiu de casa para vir fazer mal para alguém aqui? Então quando a gente recebe uma crítica é muito duro, porque não é o que a gente faz. Aí eu me deparei com essa aplicação aqui. Diante da crítica, não proteste. Diante da crítica, não proteste. Sabe por quê? Reconheça. Diante da crítica, reconheça que você é pior do que quem te criticou imagina. Ai, meu Deus do céu! Então, se a pessoa falar com você assim, você, sei lá, você é mentiroso. Falou, irmão, você tá vendo só a ponta do iceberg, meu amigo. Eu sou um pouco pior. Que isso? Então, diante da crítica, não proteste, mas reconheça que no fundo você é pior do que quem te criticou, imagina. Mas mesmo assim, tinha que ter mais um versículo ali. Você não fez nada não, Miguel? Então, mesmo assim, diante da crítica, versículo 10 aí de Romanos 5, se tiver aberto. Se não tiver, põe de novo aí, Miguel, nós vamos achar ele aí. Aperta lá, ó. Isso. Como a gente acha o versículo 10? Ó, mesmo assim, olha lá o que está escrito no versículo 10. Ó, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora que já estamos reconciliados, seremos salvos. Feche seus olhos. Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Todos com os olhos
fechados agora. Pai, essa é a tua palavra. Senhor Deus, como é bom ter o impacto desse amor. Senhor Deus, como é bom não só sentir esse amor que o Senhor derrama em nossos corações, mas como é bom, Senhor Deus, diante das evidências, saber que o Senhor escolheu nos amar, mesmo, Pai, quando a nossa identidade não era melhor, mesmo, Pai, quando nós éramos, como a Tua palavra diz, inimigos, ímpios, pecadores, fracos, o Senhor escolheu por vontade própria nos amar. Senhor Deus, nessa manhã em que nós vamos assentar-nos à mesa com o Senhor, aonde o Senhor vai nos servir do Teu próprio corpo, que foi moído por nós, aonde o Senhor vai nos dar o Teu próprio sangue, que foi derramado para fazer uma nova aliança. Aliança, Pai, que é a certeza de que o Senhor nos ama. Pai, muitas vezes condicionamos o Teu amor e a quantidade do Teu amor ao nosso desempenho. E é tão duro, Pai, quando nos deparamos com a realidade de que o nosso desempenho não é de acordo com a Tua vontade. Senhor Deus, muitas vezes nós nos deparamos com um desempenho, Pai, marcado pelo pecado, marcado pela frustração, marcado pela dor, pelo desgosto. Senhor, é duro encontrar esse desempenho, mas por outro lado é bom saber que mesmo sem sentir, não sentindo nada, eu posso ter certeza de que mesmo diante desse desempenho o Senhor nos ama, o Senhor me ama. E essa certeza, Pai, é que nos faz hoje retornar para as nossas casas, encarar a nossa semana, encarar os nossos desafios, encarar as lutas que passamos, as dificuldades que teremos que enfrentar. Enfrentaremos com o coração cheio de alegria, não porque o Senhor vai nos tirar dessas lutas, mas porque mesmo em meio a essas lutas nós podemos ter a certeza de que o Senhor nos ama. E essa certeza, Pai, vai nos conduzir todos os dias a experimentar mais ainda o Teu amor. E nós queremos orar, Pai, nesta manhã, declarando isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode se colocar de pé. Vamos passar agora a ceia. Irmãos, olha aqui para mim um minuto. A palavra de Deus, ela nos orienta a fazer algo nesse momento. Ela diz: examine-se o homem a si mesmo. Você não vai passar pelo exame do pastor, nem pelo exame do próprio Deus, porque Ele não fala assim: deixe que Deus te examine. Não. Isso é um momento de consciência. Isso é um momento que você olha para você mesmo, de acordo com essa palavra, porque se você olhar para você mesmo, o desempenho vai estar aquém. Mas você fala: peraí, mesmo meu desempenho estando aquém, Ele me amou. E aí a Bíblia diz: olha, examine-se o homem a si mesmo. Interessante Ele não fala assim: examine-se o homem a si mesmo, e se tiver alguma coisa errada, não tome a ceia. Não, Ele fala: examine-se o homem a si mesmo e tome a ceia. Porque a ceia, irmãos, não é só um momento de exaltação dos santos. Não, o momento da ceia é um momento de reconhecimento de que nós precisamos tanto da graça e do amor que Ele derramou na cruz. Porque se não fosse o corpo dele, o sangue dele, irmãos, nós estaríamos eternamente perdidos. Deixa eu dizer algo para vocês. O papel de Cristo não é condenar. Uma pessoa falou isso para mim essa semana, falou assim: mas Cristo não condena ninguém. Eu falei: isso é verdade. Cristo, Ele salva os condenados, porque condenado você já está, ou já estava.
Condenado você já estava. O objetivo dele não é te condenar, porque isso você já era. O objetivo dele é te salvar da condenação. Feche os seus olhos. Se você não sabe pedir perdão, faça isso agora. Ah, pastor, mas você não sabe como é feio o meu pecado. Ah, irmão, você não sabe como é feio o meu. Na verdade, não é o quanto ele é feio, mas é o quanto ele agride a santidade de Deus. Ai, como é agressivo o meu pecado diante do Senhor. Ai, nessa manhã eu não quero me arrepender para mim ir para o céu. Eu não quero me arrepender para o Senhor ficar mais feliz comigo. Não, eu quero me arrepender porque o que eu fiz é tão feio diante da tua santidade, diante do teu amor. Ai, eu quero me arrepender. Irmãos, faça isso agora. Se você precisar, quiser, se ajoelhe. Pastor, eu não cometi nenhum pecado essa semana. Glória a Deus. Mas se essa semana foi uma semana de crítica, onde você criticou os seus irmãos, se essa semana foi a semana que você usou para falar mal do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, se foi uma semana em que você esteve descontrolado, mentiu, se essa foi uma semana onde você fez coisas que você não deveria fazer, eu não sei, eu não preciso ficar enumerando, porque eu também fui vítima, ou eu fui também culpado. Mas é um momento de consagração diante de Deus, para sentarmos na mesa do Cordeiro. Nos assentamos hoje de forma figurada, para naquele dia que nos assentaremos na grande mesa do banquete, onde participaremos das bodas do Cordeiro, aonde não seremos servidos pelos anjos ou por outros irmãos, mas onde Ele mesmo nos servirá. Comeremos da tua mão, beberemos do teu copo, nos assentaremos à mesa com Ele, aquele que nos ama tanto, aquele que é tão apaixonado por nós, que escolheu uma morte dolorosa, que abriu mão de tudo que ele tinha. E o momento da ceia é o momento de reconhecer que nada do que você fizer vai mudar esse amor. Nada, 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 nada. É o momento de você reconhecer. No momento da ceia é o momento de você reconhecer que o amor dele é imensurável, inexplicável. Traz aqui, irmãos. Estenda suas mãos para cá. Alguém um dia falou comigo assim: pastor, eu não consigo tomar ceia triste. Irmãos, eu não consigo tomar ceia, eu não consigo ficar sem tomar ceia. Se é triste ou alegre, não importa. Mas eu não consigo olhar para esses elementos que são simbólicos, sim, mas que também são ordenanças, são sacramentais, são santos. Eu também não consigo deixar de emocionar. Porque que amor é esse? Que amor é esse? Estenda as mãos para cá, Pai. Consagramos esses elementos. Declaramos, Pai, que são santificados na Tua presença, Pai. Declaramos que diante de Ti representa o Teu sangue, o Teu corpo que foi entregue por nós. E nisso nós nos alegramos, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Assim que você receber, se coloca de pé. Vamos adorar a Deus. Pela minha vida.
Aleluia. Levante esse pão na sua mão. Todos receberam, né? Vou continuar tocando aí embaixo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele disse: esse é o meu corpo, moído por vós. Irmãos, a ceia, ela não infunde graça em nós. Nós não recebemos mais de Deus na ceia. A ceia, ela é um instrumento representativo desse amor de Deus. Não duvide nunca desse amor, e não condicione esse amor ao seu desempenho. Levante esse pão na sua mão e diga palavras de adoração a Ele. Pastor, eu não sei como adorar. Então fala assim: obrigado. Obrigado porque o Senhor olhou para mim. Obrigado porque o Senhor olhou e viu um fraco, um ímpio, um pecador, mas mesmo assim você me amou. Obrigado porque a certeza da dor, a certeza do sofrimento não te fez desanimar. Irmãos, eu não consigo expressar só com palavras. É difícil porque Ele escolheu fazer isso por mim e por você. Com esse pão na sua mão, adorando ao Senhor, comamos todos juntos. Depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Irmãos, eu não sei o que representa para você uma aliança. Talvez para você a aliança é apenas um anel que você carrega no dedo anelado da mão esquerda. Talvez a aliança para você é um sonho de consumo. Eu quero um dia ter uma aliança com alguém, quero me casar. Mas para Deus a aliança, ela representa algo mais ou menos parecido com aqueles que me vieram à mão, de maneira alguma os lançarem fora. A aliança representa o seguinte: eu não me importo com o que você fez, faz. Isso não te dá o direito de fazer o que você quiser, pelo contrário. Essa aliança representa o seguinte: eu posso fazer mais, porque eu não dependo do que eu faço para ser feliz, mas porque eu sou feliz eu faço. Vire sempre o irmão que está ao seu lado. Se você estiver com a sua esposa, com o seu marido, ore para ele. Se não, homem com homem, mulher com mulher, irmãs e irmãos, irmãos e irmãs, irmãos e irmãos. Olhe bem para ele. Diga assim: meu amado irmão, esse cálice que está na minha mão representa a aliança de Deus comigo e com você. Por causa dessa aliança, nós podemos nos alegrar, porque esta aliança nos confere o direito de ser livres daquilo que nos era mortal. Essa aliança me lembra que agora eu sou amigo de Deus, eu sou salvo, comprado pelo sangue que foi derramado por Cristo Jesus naquela cruz. E por isso eu posso me alegrar. Eu digo para você: não coloque a sua alegria em nada que seja passageiro, mas lembre-se sempre do grande amor de Deus, representado pelo Espírito Santo
Santo está dentro de você e também pela morte e a ressurreição dele naquele dia. Amém? Troque esse cálice aí com pelo menos umas 4 pessoas. Está no teu lugar aí. Troque às vezes com alguém que você não tem muita afinidade. Ai, Jesus. Amém? Depois que você trocou, levante esse cálice na sua mão. Irmãos, esse é o cálice da nova aliança. Celebrando essa aliança que você não consegue muitas vezes entender, muito menos explicar. Mas celebrando essa aliança, tomamos todos juntos desse cálice.